Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados. Muita paz com Jesus, elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e vamos nos recolher na nossa intimidade, deixando todas as nossas preocupações de lado, os nossos afazeres que não terminamos durante a jornada do dia e vamos nos reconectar com Deus através da nossa prece. Neste momento em que nos reunimos em nome de Deus e de Jesus, pedimos, Deus, nosso Divino Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, a espiritualidade que nos assiste nesta atividade de palestra e de passes, que sejamos todos nós abençoados, iluminados com todos aqueles benefícios que viemos à busca de acordo com o nosso merecimento. Rogamos também pelos nossos familiares, rogamos por aqueles nossos irmãos que estão passando pelas provas e pelas provações, pelas dores do corpo físico e pelas dores morais. Lembremos dos nossos familiares, todos aqueles que estão lá nos nossos lares, onde quer que eles estejam, que recebam o lenitivo do amor, da prece e da paz. Também vamos orar pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade. E assim sendo, dizemos: Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado, Senhor, seja o seu nome. Seja feita a sua vontade, aqui na terra e em todos os mundos da sua criação. Dá-nos o pão, Senhor, o pão para o nosso espírito, através da nossa educação espiritual, através do Evangelho, através das lições transformadoras do nosso espírito. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, nossos erros, à medida que vamos perdoando aqueles que nos ofenderam. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Queridos irmãos, o nosso tema, nós vamos dar continuidade com o estudo do Evangelho. Nesta noite, estudaremos um trechinho, aliás, alguns trechinhos do Evangelho, do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Abordaremos o item Conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas e prodígios dos profetas. Todos eles trata-se à luz da psicologia profunda, Jesus e a sua magnitude de amor expressada no seu Evangelho, nas narrativas de Lucas, Marcos e Mateus. Naquelas reuniões, nos grupos de pessoas, dos seus seguidores, Jesus falava a todos aqueles. Então, os seus discípulos, os seus apóstolos, aproveitavam para anotar. E graças a eles, aqui nós temos essas lições maravilhosas, as quais podemos, hoje, nessa casa abençoada, refletirmos. E essas reflexões nos levam ao entendimento de como podemos melhorar, como podemos nos beneficiar e também, a partir desta abordagem, como podemos ensinar
aos nossos semelhantes. Porque todos aqueles talentos que nós vamos conquistando, nós vamos transmitindo. Então, eu vou ler o trechinho que Lucas anotou, só que Lucas não conviveu com Jesus. Ele transcreveu uma anotação do Evangelho de Marcos. Ele diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Aqui nós já podemos parar e relembrar quando Jesus chamou a todos aqueles seus seguidores e foi lá no meio do lago de Genezaré a explicar como seriam que as sementes brotariam se bem cuidadas, e que aquela região ali seria a região fértil e que todos nós deveríamos nos preocupar com o solo, com a água, e que teríamos que nos propor muitos bons sentimentos para que aquela planta brotasse e produzisse bons frutos. Então, quando chegamos a esse momento, já tivemos as informações de como seria a semeadura. E ainda, Lucas continua dizendo assim: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala de que está cheio o seu coração. É natural que quando nós não estamos bem, nós estamos raivosos, nós estamos passando do limite e falamos maus coisas. Por que nós falamos isso? Porque nós não estamos com coisas boas no bom tesouro, nós não temos um bom coração. E isso, em tempo presente, é muito perigoso. Por quê? Já tivemos uma longa jornada, uma longa caminhada, e já podemos nos dizer que já tínhamos um processo de ensino-aprendizado que passou e que temos que cumprir. Então, reconhece-se os verdadeiros cristãos, não os espíritas, porque nós estamos falando dos ensinos de Jesus Cristo. Então, nós estamos buscando os verdadeiros cristãos. Reconhece-se os verdadeiros cristãos pelos seus atos. Não são pelas belas palavras, nem pelas promessas ostensivas que os caracterizam como pessoas de bem, mas sim pelas suas obras. Aquelas obras que acontecem sem holofotes, sem outdoors, a favor do bem comum de todos, sendo sempre exclusivamente de fundo moral, baseado no bem comum. E aí entra mais uma alternativa do viver em paz e no bem comum. O homem de bem tira coisas boas do tesouro do seu coração. E evidentemente, o mal não poderá tirar coisas boas, porque ele não está embalado naquelas coisas dentro da moral cristã, dentro do bem, do amor fraternal, do amor ágape. Aí, nesse momento, nós paramos e perguntamos assim, para todos nós: qual o entendimento moral que nos revela a expressão reconhece-se a árvore pelo fruto? A árvore reconhece-se
todos nós, a árvore simboliza todos nós aqui, né? Por isso o Evangelho, ele traz essa analogia, porque a árvore é uma árvore que, ela sendo bem cuidada, ela está sempre trazendo aquela sombra gostosa, frondosa, maravilhosa. Os frutos são os nossos atos, as nossas obras. Assim, a qualidade das nossas ações revela o grau de compromisso e de adiantamento moral que nós temos. E assim caracteriza qual tipo de cristão que estamos sendo. Se somos aquele cristão comprometidos, que árvores são essas que serão cortadas? Quais as árvores que serão cortadas e lançadas ao fogo do inferno? Ao fogo, perdão. O homem, a árvore será cortada e lançada ao fogo, são as falsas obras dos homens, as obras ocas, que não têm amor, que não têm sensibilidade. Então, que pretexto nós temos que promovem o bem geral? Se essa árvore será julgada, essas árvores geram desavenças, geram ciúmes, geram muitas vezes crimes, e carregadas de sentimentos de vinganças e aquele ódio interminável, são a promoção e que beneficiam muitas vezes em detrimento de outros a carga daquelas árvores que não foram plantadas com amor. Aquela semeadura não foi a correta, por isso fatalmente serão destruídas. E também, quando nós paramos e pensamos nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item que é muito importante: a missão dos profetas. Atribui comumente aos profetas o dom de adivinhar. Muitas vezes a gente parou e já pensou isso. Adivinhar o quê? O futuro. De sorte que as palavras profecia, isso nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, profecia e predição se tornaram sinônimas. E lá na estrutura do Antigo Egito, o povo judeu, a sua tradição, a ideia dos profetas, sim, os profetas eram os sensitivos, os paranormais, os médiuns. No sentido evangélico, o vocábulo profeta, essa é uma conceitualização, tem mais extensas significações. Disse que todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens, revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. E não, hoje, no tempo presente, nós temos ainda essa distorção. E no livro O Consolador, nós temos mais uma conceituação, que isso é para nos alertar o que significa a previsão e a predição, que diz: nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? E a resposta é: nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuavam sob a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante o coração, as fraquezas e as necessidades dos seus tutelados. Então, não podia acontecer nenhum tipo de adivinhações, nenhum tipo. Tanto é que, desde o Antigo Testamento, Moisés também já deixou claro
que não poderia fazer mau uso da mediunidade, das adivinhações, que a mediunidade é algo santo, não é algo para ficar adivinhando, e não era para fazer mau uso. Por isso, por um longo tempo, foi, entre aspas, proibido. Por que nós devemos prestar atenção em muitas situações, e o próprio Evangelho nos recomenda: guardai-vos dos falsos profetas. É um tema muito importante que nós paremos e prestemos atenção do que são essas informações. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelhas e que por dentro são lobos rapazes. Então, essas anotações estão em Mateus e em Marcos. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto os falsos cristos e os falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, e se fosse possível, os próprios escolhidos. O que nós temos que parar e pensar? Todos nós aqui estamos num ambiente propício de estudo, não é verdade? E como nós poderíamos fazer uma pergunta para cada um de nós? Como identificaríamos os falsos profetas? Bem, nós estamos na casa espírita, uma casa acolhedora, uma casa que oferece vários grupos de estudos e que podemos ter acesso a essas informações aqui na recepção da nossa casa. Mas, assim, para nós identificar, assim são caracterizados os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses, de seus anseios, de dominação. Aproveitam-se da boa fé de certas pessoas que acreditam em eles serem missionários divinos. Agora, sem fazer nenhuma pendência para lado nenhum, eu estando preparando a nossa reflexão, eu parei e pensei: existem vários anúncios que nos levam a meditar. Algumas pessoas que fazem mau uso da mediunidade e se dizem profetas, se dizem tal, e se colocam à disposição para resolverem problemas, talvez espirituais, talvez amorosos, talvez financeiros, e iludem, fazem mau uso da mediunidade e iludem pessoas. Então, esse é um problema seríssimo, seríssimo. São considerados os falsos profetas. Outro detalhe comumente que nos deixa encolhidos são as campanhas políticas. As campanhas políticas, eu convido a todos os irmãos, assim, mas sem tendência nenhuma, observem, e cada um de vocês está a pensar como eles nos iludem, como eles mentem para nós e como eles são falsos, como eles dormem tranquilos nos seus travesseiros a partir do momento que eles abraçam pessoas, as mais pobres, as mais necessitadas, mentem e daí vão tranquilo para suas casas. Outro detalhe que eu pensei seriamente na área educacional. Na área educacional é muito triste quando a gente vê promessas bacanas, mirabolantes, e que depois não tem nenhum fim onde reina a verdadeira pedagogia, a verdadeira ação educacional, reina toda uma inverdade, toda uma mentira, iludindo pessoas, iludindo jovens, iludindo adultos. Então aí nós paramos e pensamos, sempre haverá, em todos
todos os tempos houveram, há e haverão. Só que agora nós já estamos com um pouquinho de discernimento. E esse discernimento nos fará melhores e nos fará pessoas, nós não vamos ser orgulhosos, nós apenas vamos ficar alertos. Como distingui-los, esses falsos profetas? Como nós já pensamos, primeiro nós vamos participar ativamente ou buscar mais informações. Nessas informações, nós vamos analisar, sem julgar, e sim passar pelo crivo da razão. O crivo da razão é que nós vamos saber o que nós estamos pensando. E sabendo assim, os sinais de identificação poderiam nos levar a essa autenticidade dos profetas. A imagem da árvore foi tomada como significativa e definidora da legitimidade de cada ser, irretorquível pelo seu conteúdo específico de cada ser, graças ao qual a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos já sabe, ela está pronta, né? A árvore que produz maus frutos, ela não é má, ela teve uma tendência má, e ela poderá ser modificada. Então, na própria psicologia da luz profunda e do amor incondicional de Jesus, nós temos ainda a oportunidade para essas mudanças, somente através dos atos que revelam os valores morais. Mudanças e transformações de cada criatura se pode avaliar e se a mensagem de alguém se faz portadora e verdadeira. Lembrando a questão 624 do Livro dos Espíritos, qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado em Deus. Ele tem inspiração em Deus. Ele vai estar sempre conectado. O que eu quero para mim, eu quero para o meu semelhante. E isso vai ter uma conexão muito boa para mim e para a sociedade. Podereis reconhecê-los pelas suas palavras, pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, essa conexão do homem de bem com Deus, ela é transparente. Por isso, nós estamos sempre pensando que a ligação do homem de bem com Deus, ela é transparente. E quando nós falamos do amor incondicional de Jesus com aquele irmão mais velho, com o amor que ele quer que todos nós nos recuperemos, Jesus, ele entendeu todos essas fraquezas, essas fragilidades. Ele assumiu as ideologias vigentes naqueles dias de outrora, dias atuais, mas não se deteve nelas. Pelo contrário, ergueu-lhes o véu que as deixava sobre as trevas, referindo as necessidades da conquista nesse sentido da paranormalidade, que se encontra inato nos seres humanos, a fim de que possam superar, em que se debatam, ampliando-lhes as percepções psíquicas, morais e emocionais. Não abandonou nenhum. E como nós estamos sempre em processo de transformação em todos os tempos, o ser real, à luz da psicologia espírita, é eterno, experienciando inúmeros renascimentos físicos, evoluindo rumo à grande luz que impregnará com a claridade da paz. Por essa razão, a árvore
que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Por essa razão, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Prosseguindo, como lição psicológica da seleção de valores humanos, auxiliados sejam identificados e reconhecidos os verdadeiros profetas, os médiuns das verdades espirituais, e que através de seus atos, sem sombras, mereçam respeito e consideração, ou simplesmente compaixão e socorro para aqueles que ainda não conhecem a luz da verdade. Para concluir a nossa reflexão, temos uma questão do livro O Consolador que é muito linda e pertinente. Esse capítulo, ele é muito importante para o nosso estudo e que muitas vezes nós vamos ler e reler e teremos estudar e teremos muitas e muitas interpretações. Então, a questão 280 diz assim: os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas expressões de luz para o futuro da humanidade. Sim, estamos amparados pelo governador do planeta Terra, nosso Divino Mestre Jesus, de amor incondicional, por Ismael, nosso protetor espiritual do planeta. Em tempo algum, as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. Nem sempre a palavra profecia poderá ser trazida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos. Contudo, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado conosco incessantemente, impulsando-nos à evolução em todos os sentidos, multiplicando as nossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. É verdade que os nossos enviados não precisarão dizer o que se já encontra escrito em matéria de revelações religiosas. Todavia, agem nos setores da ciência, da filosofia, da literatura e da arte, da religião, levantando-vos o pensamento abatido para as maravilhosas construções espirituais do porvir. Essa é a nossa mensagem para a noite de hoje. Agradeço a todos a atenção, agradeço a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, agradeço a Jesus por ter nos deixado essa passagem maravilhosa e aos evangelistas que anotaram para que nós estarmos refletindo e pensando, para que nós possamos nos modificar e que possamos nós compreender. E assim, vamos para a nossa prece final, agradecendo também aos nossos irmãos que nos acompanharam pelas redes sociais, dizendo assim: Deus, nosso Pai, de amor incondicional, Jesus, nosso Divino Mestre, agradecidos estamos por essa oportunidade dadivosa, pelas reflexões dessa noite, que elas possam nos acompanhar e que possamos nós
poder nos embalar nessas lições e conduzi-las para a nossa intimidade e que possamos também vivenciá-la e que todos nós tenhamos uma semana abençoada, que concluamos a semana vencendo as nossas tarefas, vencendo as nossas provas, com toda a luz de Jesus, e assim despedimos-nos em paz, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos, boa noite.